Bom dia, pessoal. Vamos gravar um curto vídeo sobre o conteúdo da aula 1, que vai ser de probabilidade em geral, probabilidade naiva, uma definição básica, primeira definição de probabilidade, e também vamos falar das permutações. Então, na probabilidade estatística, a gente em geral vamos falar de tais experimentos ou fenômenos. Isso tudo que pode acontecer, mas com resultado mensurável. E isso que aqui é importante. O resultado tem que ser mensurável, quer dizer, você pode medir esse resultado com números. O resultado de um experimento, de medida, deve ser um número, que você pode comparar com outros números. Os fenômenos ou experimentos podem ser, primeiramente, independentes um de outro, ou dependentes um de outro. A independência dos eventos a gente vai estudar daqui para frente. Outra diferença entre experimentos é o número dos resultados possíveis. Pode acontecer que um certo experimento pode ter um número finito dos resultados possíveis ou um número infinito dos resultados possíveis. Por exemplo, se você jogar um dado, aí tem no máximo 6 possibilidades dos resultados. Mas se você medir a altura de pessoa aleatória na rua, o número dos resultados possíveis é praticamente infinito, dependendo da precisão dessa medida. Então, teoricamente, você pode ter um número infinito dos resultados dessa medida, se você tiver a precisão boa para realizar essa medida. Então, qual seria a definição mais simples, a definição naiva da probabilidade? Vamos considerar um caso, um exemplo mais conhecido. Uma moeda honesta. Então, se a gente tiver uma moeda honesta e jogar ela, a probabilidade de cair cara vai ser um segundo, né? 1 sobre 2. Por quê? Porque essa moeda tem dois lados, e dado que a moeda é honesta, que a gente está supondo, a probabilidade de cair de cada desses lados é a mesma. E como a gente tem duas opções só, a probabilidade de cada uma dessas opções é a mesma, portanto, a gente chega na conclusão que só pode ter o valor 1 segundo para cada uma dessas possibilidades. Colocando isso numa forma de equação, nós podemos dizer que a probabilidade, que a gente vai denominar com a letra P maiúscula, é a razão entre o número dos resultados favoráveis dividido por número total dos resultados possíveis. Assim, se nós consideramos a probabilidade de cair cara, então o resultado favorável é um só, é cara, e o número total dos resultados possíveis é 2, porque tem dois lados. Assim a gente chega no resultado 1 sobre 2. Na primeira parte do nosso curso, a gente vai estudar a análise combinatorial. Essa parte é justamente sobre o cálculo daqueles números. De um número dos resultados favoráveis, das possibilidades favoráveis do nosso experimento, e o número total das possibilidades. Sumiu a letra P aqui. Então esse símbolozinho aqui, jogo de velha, eu vou usar para a palavra número. Número das possibilidades favoráveis e número das possibilidades totais. Agora tem um princípio muito importante para a análise dos efeitos dos experimentos desse tipo. É o princípio básico de contagem. Tenho que dizer que, esqueci de dizer, na verdade, que nessa parte a gente vai estudar os casos, os efeitos, os experimentos com número de resultados possíveis sempre finito. Porque se você considerar essa fórmula,
Se você colocar no número total algum valor infinito, claro que a probabilidade vai sempre ser igual a zero. Portanto, nessa parte, por enquanto, a gente está trabalhando com o número dos resultados possíveis, o número total, vai sempre ser finito. Mas pode ser grande, ainda assim. Então, para trabalhar com esse tipo de experimentos, a gente formula um tal princípio básico de contagem. Ele fala que se existe dois experimentos independentes, um com M resultados possíveis e o outro com N resultados possíveis, então os dois experimentos juntos, se você fazer eles um depois do outro ou juntamente no mesmo tempo, aí todos os dois, o conjunto desses experimentos, vai ter no total M vezes N resultados possíveis. Para uma moeda você tem dois resultados possíveis. Para duas moedas você tem 4 resultados possíveis. Por quê? Porque 2 para um experimento para uma moeda e mais 2 para outro experimento para outra moeda. O produto desses 2 vezes 2 é 4. Então vamos abordar as primeiras noções de análise combinatorial. E a primeira coisa que a gente estuda é permutação. Uma permutação de N objetos é qualquer sequência ordenada desses N objetos. Você simplesmente permuta a posição desses objetos, ou itens, como também a gente fala, na sequência. Por isso que se chama de permutação. O número total de todas as permutações possíveis de N objetos distintos é N fatorial. Nas notas da aula, tem alguns exemplos quando esse valor N fatorial pode ser calculado à força bruta imediatamente, simplesmente analisando quantas possibilidades você tem para escolher o primeiro objeto, quantas possibilidades para escolher o segundo objeto e assim até o final da sua sequência. No total, tem N fatorial possibilidades. E isso é justamente a consequência de princípio básico de contagem. Porque a escolha de cada de umas letras, como foi nos exemplos, ou de cada um desses objetos na sequência, pode ser considerado como um experimento independente. Aí você pode escolher para a primeira posição algum objeto. Aí, a escolha do segundo objeto não depende da escolha do primeiro. A única diferença é que o número das possibilidades diminui. Mas como os experimentos são independentes, o número dos resultados de o primeiro é N, o número dos resultados possíveis de outro é N-1, e assim adiante até esvaziar todo o seu conjunto dos objetos. Mas, mais uma vez, é importante lembrar que isso funciona assim mesmo só para objetos distintos, não para qualquer conjunto dos objetos. Essa palavra permutação pode gerar uma confusão. Por isso, precisa lembrar que permutação pode significar o processo de permutar. Você está fazendo uma permutação de N objetos. Mas também a permutação pode identificar o resultado desse processo de permutar. E dentro do nosso curso, a gente sempre vai falar de permutação como o resultado de processo de permutar os itens no seu conjunto. E a fórmula que está aqui em cima fala não de permutações em si, mas de número total das permutações possíveis de conjunto de N objetos. Eu já mencionei que isso funciona assim mesmo para objetos distintos. E o que fazer se objetos são iguais? A gente pode considerar permutações diferentes de N objetos, quais formam alguns grupos de objetos iguais. Na definição aqui, vamos considerar R grupos, cada uma com seu tamanho.
Quer dizer que em cada um desses grupos vai entrar a quantidade diferente de objetos iguais. Por exemplo, se nós vamos falar dos nossos objetos ou itens, esse é o conjunto de todos os nossos N objetos, e pode acontecer que uma parte deles formam o grupo de K primeiro objetos iguais. E assim adiante, vamos a vários outros grupos. E também, por exemplo, o último grupo vai incluir K-erésimo objetos iguais. Entre si, esses objetos são diferentes. O objeto desse grupo é diferente de objetos desse grupo. Mas dentro do grupo, os objetos são iguais. Como é no exemplo dado nas notas de aula de permutações de nome de Capelle. Então, o número das permutações de N objetos que são divididos em R grupos dos itens iguais é dado agora pela essa fórmula aqui. O número das permutações, número total das permutações possíveis desse conjunto aqui, é dado pela fração entre o N fatorial, que a gente tiver se todos os objetos fossem diferentes, distintos, dividido por produto dos fatoriais de tamanhos de cada um dos grupos. Ao longo da nossa consideração de análise combinatorial, vai surgir várias vezes a pergunta qual conexão tudo isso tem com o cálculo de probabilidade e com as probabilidades em geral. Então a resposta é a seguinte: o número das permutações, como dado pela fórmula acima, é número total das opções ou dos resultados possíveis de um experimento, de um fenômeno, de um evento. Assim, a probabilidade de tirar alguma permutação particular é, claramente, como a gente está considerando tirar uma permutação só, vai ser dado pelo 1 dividido por número total dos resultados possíveis. Porque a gente está considerando um resultado favorável só. Em outras palavras, isso vai ser dado por 1 dividido por número das permutações. Como está calculado nos exemplos das notas de aula. Então, isso da aula 1. Já vamos publicar a aula 2.